Elia, como ajudar? Desculpa. Quer dizer, não se preocupe, eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Bom, primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Elia. Tenho 22 anos e eu acredito. Eu acho que sou agnóstica, né? É assim que chamamos alguém. Alguém que acredita que existe um Deus, mas não, tipo, até que se prove. O contrário, né? Claro, eu tenho algumas perguntas. Primeiro de tudo, você se define como uma estudiosa. Nossa definição de um estudioso é diferente da. A gente tem uma definição técnica. Não. E eu não me encaixo nessa categoria técnica de estudiosa. Não. Ser um estudioso no Islã é bem diferente de qualquer coisa que os ocidentais possam pensar. É uma coisa muito difícil de se adquirir. Vamos colocar assim. É um nível real. E é um termo técnico. Tipo, existem especificações e requisitos. Então, não, eu não sou uma estudiosa nessa definição técnica. Você tem pessoas que usam o termo estudioso, alguém que é conhecedor em uma área e que estudou isso academicamente. É assim que os ocidentais usam. Então, depende de como você usa o termo. Se você está usando isso do ponto de vista islâmico, não, eu não sou uma estudiosa do ponto de vista técnico islâmico. Eu tô usando isso como um ponto de vista. Tipo, você tem certeza. Sobre, tipo, eu falo com base no conhecimento e na pesquisa do que eu digo. Sim, eu faço o meu melhor para pesquisar. Tipo, pesquisei tudo. Sim, 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 tudo certo. Sim, faço o meu melhor. Então, eu quero começar com, tipo, uma pergunta pesada. Ah, então, você disse que fez algumas pesquisas. Você sabe muito sobre o Corão e tudo mais. Ah, você sabe. Tipo, sobre os outros livros, a Torá, a Bíblia, você sabe. Tipo, sobre o que eles falam. Sim, então, na minha juventude, tipo, quando eu fui pra escola, eu aprendia a Torá. Ok, e você é judeu? Não, eu não sou judeu. Como você sabe? Tipo, em termos de linhagem. Não, eu. Eu quero dizer, eu acho que meu avô, minha avó, na verdade, eu mesma. Eu não me defino em uma religião, em nenhuma religião. Eu não sei. Então sua avó é. Isso significa que sua mãe ou seu pai era quem quer que fosse o filho. Quer dizer, sim, em Israel, onde eu moro, a gente se baseia na sua mãe. Então, você mora na Palestina. Ok, isso é bom de esclarecer também em um estado ocupado. Sim, eu acho. E eu realmente não quero entrar nisso. Não, 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 não. Isso não é um palpite. Isso é um fato. Historicamente, aquela terra foi dada pela Declaração Crela. Isso não é tipo um talvez sim, talvez não. Quer dizer, eu entendo. Mas eu realmente não quero entrar nisso. Não, não. Eu só não quero ficar nervoso com isso. Eu não vou me deixar levar. Eu estou nervoso. Não, eu estou falando sobre mim. Claro, tá bom. Desculpa. Eu acho que se alguém tem motivo para ficar nervoso, seriam as pessoas que estão sendo massacradas. As crianças, as mulheres e crianças inocentes, que são mais de 70% da população que vivem numa prisão a céu aberto. Eu acho que, se alguém, vamos lá, deveriam ficar nervosos ou ofendidos são os vídeos que vemos de pessoas sendo queimadas vivas. Nós temos armas, aviões onde as pessoas estão sendo bombardeadas continuamente. Essas são as pessoas que eu vou dizer que você deveria se ofender. Não alguém que está vivendo em uma casa de segurança na internet, tipo, bem protegida. Não vejo problemas nisso. Você tem acesso à água quando quer, tem acesso à comida, tem acesso à internet. Então, eu não acho que a pessoa que deveria ficar nervosa é quem está vivendo na segurança da terra roubada de outra pessoa. Eu não acho que deveria ser assim. Eu só não quero levantar essa discussão. Tudo bem, falando agora. Não faço perguntas, comentando sobre as coisas que você está dizendo em relação a isso. Porque eu acho que o mínimo que uma pessoa como você poderia fazer é escolher as palavras com cuidado ao falar com um muçulmano. Devido aos eventos que estão acontecendo hoje, eu acho que esse é o mínimo que uma pessoa poderia fazer. Sabe, se alguém viesse com um tipo diferente de terminologia, então, claro, eu não teria mencionado tudo isso. Eu acho que o termo é muito importante. Quando essas coisas são mencionadas, tudo bem.
Você disse que está lendo a Torá. Obrigado pela sua contribuição. Não é uma opinião, são fatos e realidades. Sim, tá bom. Então, a minha pergunta era o na Torá e na Bíblia, bem. Ambos os livros começaram, sabe, da mesma forma, que não havia nada no começo, e então Deus criou tudo, ao longo de 7 dias. E nos 7 dias descansou, fez, sabe, os animais e tudo mais. O, tá, o que, o que, o que é que o Alcorão, o, diz? Fala sobre o começo, tipo, se todos eles, é sempre assim. É também tipo, explicando como o mundo veio a ser. Então, as descrições em Gênesis, em Bereshit, o que você chama de Bereshit, por exemplo, quando fala sobre a criação, quando menciona as coisas no começo de Gênesis, por exemplo, ele entra em detalhes extensivos sobre a criação de certas coisas, e dia, e tudo isso. Não é assim no Alcorão. O Alcorão fala sobre a criação, sim, fala sobre o número de dias, e refuta a absurdidade de Deus descansar. Você acredita que Deus precisa descansar, descansar e se renovar. Se existe um Deus, ele precisa descansar e se renovar. Ou você acredita que isso é um absurdo? Se isso definisse como um ser perfeito, então eu acho que não. Porque o Deus que a maioria das pessoas na Terra onde você está vivendo agora acredita. Eles acreditam em um conceito de Deus incorreto e imperfeito, porque acreditar que ele descansou e se renovou é uma coisa imperfeita. Porque o Alcorão? O Alcorão corrige essa coisa específica. Então, o Alcorão, Alá. Quando ele fala sobre a criação, criando os céus e a terra, Alá diz no Alcorão algo muito importante. Esse é o mínimo possível de fadiga ou tempos. Então Alá rejeitou completamente essa ideia porque tem pessoas que acreditam nisso, como as pessoas que vivem naquela terra, a Palestina, hoje. Então, a gente acredita que essa é a deficiência. Então Alá fala sobre a criação dos céus nisso. Sim, Alá fala sobre criar os céus. Ele sendo fumaça e sendo 7 camadas, Alá fala sobre a criação da terra. E, então, colocando montanhas e criando vegetação para as pessoas. Essas coisas estão lá. Não de uma maneira sistemática aqui. Talvez você veja mais em Gênesis, mas está lá no Alcorão, em vários capítulos diferentes. Sim, se você ler o Alcorão todo, vai ver que ele fala sobre isso. Então, se todos esses livros começam da mesma forma, bem, quer dizer, você disse, então o Alcorão, tipo, corrige isso, mas não, apenas corrige o que você está dizendo. Desculpe, não começa por aí. O Alcorão não começa como o começo do Alcorão. O primeiro capítulo, o capítulo 1, não fala sobre a criação. Não é. Como o Bereshit, quer dizer, pelo que eu entendo, mas eu não fiz muita pesquisa, então não posso afirmar com certeza. Mas, o Alcorão, basicamente, ele conta, tipo, a história, de diferentes perspectivas, né? Ou eu estou completamente errado. Quem é a história? Isso depende de quem é a história. Alguns profetas. Você tem, tipo, um primeiro livro, tipo, por exemplo, assim, no ambiente. Eu acabei de te contar sobre isso. O primeiro capítulo, a Fatiha, é chamado de Fatiha, que significa capítulo de abertura. É uma tradução disso. Isso é uma forma de oração, louvando a Deus e depois uma forma de oração pedindo a Deus para te manter no caminho certo. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo do Alcorão, então fala sobre as primeiras diferentes categorias de pessoas. Primeiro fala sobre os crentes em 5 versículos. Fala sobre esses crentes em 2 versículos. Depois 13 versículos falam sobre os hipócritas. Aí ele fala um pouco sobre a criação, bem rapidinho. Depois vai para Adão. Então, e depois entra em outras coisas, como a história de Moisés. Não, não é só isso. Não é. É um conceito na língua árabe de eloquência chamado utifa, onde você muda de diferentes tópicos. Essa é uma eloquência corânica. Coisas que existem na língua árabe. É um conceito muito conhecido na língua árabe. Então não começa. Não é como a Bíblia de jeito nenhum. E não começa com uma história de criação ou algo assim. Espera aí. Então, o. Então, se esses livros falam sobre a mesma coisa,
Como é que eles se desviam para livros diferentes? Se todos eles contam basicamente a mesma história, eles não se desviam para livros diferentes. Eles são livros separados. Quer dizer, eles contam a mesma história. Não. E além disso, o que os cristãos acreditam? Eles acreditam nos livros dos judeus também. Não é como se eles tivessem a mesma história repetida ou algo assim. Eles apenas acreditam nos livros anteriores dos judeus. É isso que os cristãos fazem. O Novo Testamento inclui o Antigo Testamento, que inclui os 5 livros que vocês chamam de Torá, e os livros dos profetas. Então, não é como se eles repetissem a mesma coisa de novo. Não, eles só acreditam no que você acredita. Eles aceitam as mesmas coisas que você aceita. É por isso que você tem uma semelhança com eles, porque eles aceitam a mesma escritura. Agora, por outro lado, o Alcorão não faz isso. Não é um livro que vem para repetir exatamente o que foi dito. Ele corrige muitas coisas que foram mudadas. Esse é o ponto que eu tô te dizendo. Então, as coisas sobre os profetas cometendo muitos pecados e vivendo vidas horríveis. Tudo isso é corrigido no Alcorão. A descrição de que Adão era perfeito, original, sem pecado, todas essas coisas foram removidas. Não é removido, é corrigido. Allah te diz que essas coisas são corrupções. Não é assim que a história acontece. Deus não precisa lutar. Ele não luta com um humano chamado Jacó e depois é derrotado e o chama de Israel. Isso não acontece. Deus não é derrotado. Então, ele corrige essas coisas irracionais e incorretas. Entendido. Ok. Eu também tenho uma perguntinha. Eu pergunto depois que você terminar. Com certeza. Então, eu ouvi que desenhar ou ouvir música eram, né? Você poderia explicar o porquê? Porque Allah ordenou. Então, sobre música. Eu já falei um pouco sobre isso na transmissão. É um instrumento usado por Satanás. Você pode ver sobre o que a música fala hoje. Só degradando as mulheres, matando drogas, tudo isso sempre existe em combinação com coisas como beber álcool, fornicação, coisas que são usadas como instrumentos de Satanás. É muito viciante. Pode ter uma influência negativa no ser humano, no indivíduo. Mas não é por isso que aram. É aram porque Allah disse que aram. Agora, quando se trata de desenhar, é só desenhar coisas vivas, só desenhar seres humanos vivos. Não é só desenhar, mas também, principalmente, o hadith é usado sobre escultura, fazer algo. Porque nós, humanos, temos o hábito de adorar essas coisas depois. Foi assim que aconteceu no começo, na época de Noé. As pessoas fizeram esses ídolos de pessoas justas e então começaram a adorá-los. Então, qualquer coisa que possa levar a uma forma de adoração é estritamente proibida também, ou adorar algo além de Deus. Também é estritamente proibido no Islã. Certo. Então, a minha pergunta para você é: você se sente bem consigo mesmo vivendo na terra de outra pessoa? Tipo, você se sente bem consigo mesmo? Tipo, eu quero saber que tipo de narrativa você tem na sua cabeça, que tipo de pessoa você é. Qual é a narrativa que você conta para si mesmo? Ou as pessoas ao seu redor contam para si mesmas quando estão na terra de outra pessoa, sua família. É originalmente da sua família. Eles vieram para a terra da Palestina. Quer dizer, minha herança começou na Ucrânia, em Odessa. Claro, então eles vieram da Ucrânia. Sim. Que horas eles vieram da Ucrânia? Há muito tempo, antes de eu nascer, tipo, 27, 28 anos atrás. Então, isso não é meu. Meus pais, tipo, imigraram pra cá. Claro, claro. Então eles. Então, seus pais são imigrantes judeus ucranianos. Na terra da Palestina. Certo. Sim. Não, eu só estou esclarecendo que esse é o caso. Então os judeus ucranianos fazem isso. Você sabe a terra em que você está vivendo. Tinha alguém morando naquela terra antes de você ficar lá. Antes de quem? Eu, não. Sei, eu acho que não. Porque a Shelon era u uma cidade ocupada, sabe, pelo povo judeu. Não, a terra onde você está era livre. Então quem estava lá? Eles tinham
Tinha que ter alguém morando naquele lugar agora. Ou possuindo aquele lugar, tendo aquela propriedade, vivendo naquele lugar agora. U. Você não sabe com quem está falando agora. E se houvesse uma pessoa? Agora, vamos supor hipoteticamente, e se houvesse uma pessoa que era palestina vivendo naquela terra, na qual você está agora? E então, um grupo de pessoas veio, o país palestino, abriu as portas e permitiu que essas pessoas entrassem dos navios de Herzl, incluindo da Ucrânia, da Suécia, de todo lugar, que estavam fugindo do Hitler, claro. Então, os muçulmanos abriram suas portas e essas pessoas entraram. Então, aquela pessoa que abriu a porta, uma das pessoas que morava na casa onde você estava. O governo britânico acabou, depois que os árabes ficaram fracos e tudo mais, tomando o controle daquela terra. E então, fazendo algo chamado de projeto de declaração. E então, gradualmente, virou um governo judeu. E então eles expulsaram aquele homem, que abriu suas portas da casa dele. E então a casa ficou desocupada e vazia. Eles forçaram ele a vender, ou sei lá o que fizeram. Eles pegaram isso dele à força. Tipo aquela pessoa gorda. Tem um meme dele. Se eu não pegar, alguém mais vai pegar. Não sei se você já viu isso ou não. Você está roubando minha casa. E se eu não roubar, alguém vai roubar. E então seus ancestrais, ou quem quer que seja, vieram e tomaram aquela terra. Então, como você se sentiria? Como você se sente? Se esse fosse o caso, digamos que essa realmente foi a história do que aconteceu. Como você se sente vivendo lá? Quer dizer, eu gostaria de pensar que, sabe, ele foi pago para desocupar o lugar. Não, ele não queria vender. Ele não queria vender. E o que quer que ele tenha recebido foi nada. Literalmente, só migalhas de pão. E ele foi forçado. Então o governo disse: você nem tem a opção de vender ou não. Não sei se você está por dentro dessas coisas que acontecem na terra onde você vive ou não. Você está familiarizado com isso. Eu já ouvi, sim. E como isso te faz sentir? Para ser sincero, sim, é, o. Foi feito em nome do avanço. O U. A terra dele foi usada para nutrir novas pessoas. Aquelas pessoas que são superiores, certo? Povo escolhido de Deus. Eu não disse isso. Estou esclarecendo porque parece que os fins justificam os meios. Então, se isso nutre, não tem problema pegar terra. Eu disse que a terra que foi usada por essa família agora pode ser usada por várias famílias. Foi usada para famílias, as famílias dele. Você sabe que os palestinos têm muito mais filhos, mas agora é a mesma coisa. Você sabe que os palestinos têm muito mais filhos do que as pessoas. O seu povo já falou sobre os israelenses que vivem. Por quê? O, quando você tem o Tel Aviv sendo a capital dos gays e do estado gay, e no mundo, a capital de ser gay ou LGBTQ, por exemplo. Ou o fato de que muitos de vocês agora são, como você, agnósticos ou ateus. Você não acredita em ter filhos de qualquer forma. Muito. Então, as pessoas que realmente têm famílias e têm várias famílias, provavelmente são os palestinos. Estamos falando sobre estatísticas aqui. Claro, existem exceções, pessoas judias que são muito felizes, formando famílias, pessoas muito boas. Eles existem, mas estou falando da grande maioria, que não está realmente se multiplicando. Você pode olhar as estatísticas no seu próprio país. Não tenho certeza se você fez isso ou não. A quantidade de filhos que os israelenses estão tendo em comparação com os palestinos tem uma razão para eles estarem matando eles. Você já ouviu falar de cortar a grama? A política de cortar a grama, a política israelense, a política do exército de cortar a grama é matar palestinos a cada poucos anos. Então você garante que eles não se multipliquem. É por isso que você tem 70. Por que você tem 70% de mulheres e crianças em Gaza, nessa prisão a céu aberto? Essa é uma pergunta que eu tenho. Você condena o fato de que agora há milhões de pessoas vivendo nessa área muito pequena chamada Gaza, sendo bombardeados continuamente, sendo instruídos a evacuar de um lugar e depois bombardeá-lo, e ter acesso à comida, água, internet ou comunicação com as pessoas de fora, e ser tratado como inferior, não como seres humanos de verdade. Você condena isso. É,
Realmente difícil responder sem parecer uma pessoa má. Eu. Realmente não me importo. Exatamente. E eu adoro que você responda assim. Você responde duas coisas, que aqui mostram às pessoas a realidade das pessoas que ocupam a terra da Palestina hoje. Em primeiro lugar, eles pensam que o fim justifica os meios. Tenho a terra, a tomo, faço isso, quem lida se tirei de alguém. Claro, nossas famílias vão viver lá, primeiro. Em segundo lugar, quem se importa se as pessoas estão sendo mortas ou bombardeadas, ou seja lá o que for. Enquanto estivermos felizes, estamos fazendo o que queremos. O povo escolhido de Deus, supostamente, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Quem se importa? Pessoas morrem. Quem se importa? Bebês estão sendo queimados vivos. E daí? Quem se importa? Então, eu realmente aprecio você mostrar essa realidade. Eu diria que isso é suficiente. É mais do que suficiente para mim.